Olá, maravilhosa, como é que você está? Estamos hoje aqui para mais uma live do nosso projeto Amor Próprio, uma linguagem que atravessa fronteiras. Já tivemos aqui colegas psicólogas de Minas Gerais, tivemos também do Distrito Federal, tivemos também do Rio Grande do Sul. E hoje a nossa convidada vai ser do Amazonas. Estamos hoje atravessando a fronteira do cansaço, quando o ser entra em exaustão. Fica comigo aqui até o final, que você vai ver muitas coisas maravilhosas vão acontecer, tá bom? Quero assim agradecer a presença de cada uma de vocês que estão aqui junto comigo e que me acompanharam aí ao longo desses encontros com mulheres maravilhosas, incríveis, que eu já tive contato com cada uma delas em diferentes momentos. E agora estamos aqui com esses encontros aqui em nossas lives para colocar para vocês essa importância que é o amor próprio em nossas vidas. Romilda já está por aqui, vou chamar ela para a gente poder já começar. Deixa eu ver aqui, vamos lá, convidei, olha, que honra, minha amiga, ter você aqui hoje, nesse encontro maravilhoso que é esse projeto do amor próprio, atravessando fronteiras. Estava até conversando aqui com as mulheres que estavam aqui, que a gente já esteve no Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Distrito Federal, e agora nós vamos estar onde? No Amazonas, diretamente do Amazonas, com a nossa querida Romilda. Então, como eu estava falando com vocês, é um projeto que eu idealizei para que a cultura do amor próprio fosse assim, propagada mesmo assim, no nosso território. Mas não é um território, o nosso objetivo não é território físico, literalmente, não. É o território do nosso ser, é o território para que nós possamos ser pessoas melhores, mulheres melhores, prevenir relacionamentos abusivos e para que a gente também possa acreditar no nosso potencial, estabelecer limites saudáveis. Inclusive, hoje a gente vai falar de exaustão. O que é isso? É uma sobrecarga que muitas vezes as mulheres colocam sobre si e elas aprendem a viver dessa forma e que muitas vezes elas não conseguem, a não ser que tenham uma ajuda profissional, a sair desse lugar, porque fica o vazio, fica a falta, e aí ela quer voltar de novo para esse espaço. Para quem não me conhece, meu nome é Anabela Sobral, sou psicóloga clínica, sou também palestrante e embaixadora do amor próprio. E hoje meu trabalho é voltado para as mulheres que esquecem de si, para as mulheres que hoje sobrevivem, para que elas possam se fortalecer e se sustentar emocionalmente. Então, meu trabalho é esse, é fortalecer as mulheres para que elas possam se sustentar emocionalmente. Eu quero começar, depois eu vou dar a palavra para poder Romilda se apresentar, falar do trabalho dela, do trabalho que ela já executa. Conheci Romilda também aqui na rede, no online. A gente não se conhece pessoalmente, mas a gente teve uma conexão muito boa. Não é a primeira live que a gente faz juntas, né? A gente já fez outras. E é isso. Nesses meus 15 anos aí de experiência profissional, eu venho também trazendo essas conexões de grande importância na minha vida. Eu quero começar aqui falando para vocês uma historinha. É uma história de uma torre. Eu queria que vocês, agora nesse momento, fechassem os olhos
e imaginasse uma torre, tá? Imagine essa torre enorme, imensa, alta, firme, onde todos buscam abrigo durante a tempestade. Então, ela é uma torre alta, firme, e que todos vão, né, na tempestade, buscar esse abrigo. Ela não balança, ela não reclama, ela apenas sustenta. Todo mundo olha e diz, olha como ela é forte. Mas o que as pessoas, o que o mundo não sabe, é que por dentro os alicerces dessa torre estão clamando por uma reparação, está clamando por um repouso, está clamando justamente por essa reconstrução. E a gente sabe que muitas de vocês que estão aqui agora nos acompanhando são como essa torre. Resolvem tudo para a família, resolvem tudo para todos, não só a família núcleo ali, mas os agregados também, para os filhos, esposos, quem tem também empresas, as mulheres líderes que comandam e lideram grandes empresas, grandes equipes, e sustenta esse lugar de fortaleza. Por quê? Porque aprenderam a ser vulnerável, porque aprenderam que ser vulnerável é perder esse posto, é perder esse lugar. E aí, muitas vezes, é o que eu estava falando no início, elas têm dificuldade de sustentar esse lugar, essa falta, esse vazio para reconstruir. Mas eu pergunto agora a vocês, quem sustenta a torre quando ela começa a rachar, quando ela começa a ruir? É aí que vem o adoecimento invisível. Começa quando você acredita na própria máscara dessa invencibilidade. Então é isso, esse adoecimento invisível começa justamente nessa questão de que as mulheres muitas vezes se colocam nesse lugar de super-heroína, de que aguenta tudo e que esse lugar é dela, que ninguém pode tocar. Então, eu convido a vocês hoje a atravessar com nós aqui a travessia do cansaço. E a gente vai conversar sobre quando o ser entra em exaustão. E agora, diretamente do Amazonas, esta mulher maravilhosa, Romilda Castro, que cuidar de mulheres é ensinar o amor próprio. E amor próprio é missão, né? E hoje eu trago essa missão para a minha vida. E nossa conversa vai conversar sobre essa exaustão feminina. E Romilda desenvolve um trabalho incrível no Amazonas. E ela traz a sua competência técnica para nos mostrar como mesmo nas águas profundas e do norte, é possível construir limites saudáveis e encontrar esse lugar de paz, esse lugar de descanso, de refúgio, sem perder a essência do seu ser. E aí, a nossa amiga Romilda, é a vez agora de estar com você, para você se apresentar, falar do seu trabalho, para a gente poder começar a nossa live, o nosso bate-papo. Já começou, né? Mas eu falo entrando mesmo ali no conteúdo. Boa noite. Estão me ouvindo? Estamos sim, tá ótimo. Não tá baixo, tá bom o som? Tá tudo tranquilo, tá ótimo. Bom, como a Ana Amélia aqui, a gente passou um tempão, né, querida, sem se falar. Mas a gente aprendeu muita coisa, acredito, umas com as outras, enquanto nós estivemos presentes, né, fazendo várias mulheres aí com a Ana Amélia e trocando experiências, né? Uhum. E foram momentos muito agradáveis, muito bom, onde a gente foi na mentoria, não foi? Foi, na mentoria. A gente pôde não só
aprender, mas também as nossas experiências, elas foram compartilhadas com todas, Sim. e todas ali aprenderam, todas tiraram um pouco de si, Uhum. né, e doaram para cada uma. E foi um momento assim muito Sim. maravilhoso. Experiências também muito maravilhosas, né, que nós ouvimos. E aqui estamos, né, junto com a Ana Amélia, ela lançou um livro, e logo em seguida eu também lancei um livro que eu vou mostrar aqui para vocês, que é Quando o Amor Adoece, tá? Nós Sim. estamos aí trabalhando com ele, tá? Tem a venda, um livro muito bonito, né? Um guia para identificar a dependência emocional e encontrar o amor próprio. Uhum. E Olha, falando justamente sobre isso, sim, né? estamos Sobre essa conectados aí questão. no amor próprio. Uhum, né? Então, assim, quando nós falamos de amor próprio, né, a gente está falando só de uma questão de pessoa, mas de identidade, né? Uhum. De identidade, de algo que não é como como você quando você é, tem um monte de coisas para fazer ali, de repente alguém, eu quero que você faça isso. Mas você sabe da sua limitação, você sabe que de repente você não consegue fazer aquilo, mas às vezes a pessoa ela ultrapassa as limitações dela, né? E acaba perdendo um pouco desse amor próprio, né? Aqui em Manaus tenho trabalhado muito com essa questão com as mulheres. Eu tenho um material também que eu desenvolvi que chama, antes era um calendário, né? Eu passava o calendário que não era meu, então todo Sim. mês eu mandava para as mulheres a esse calendário, Uhum. e aí elas perguntavam, né? É teu? Foi você que fez? Não, Sim. ainda não. E aí eu resolvi, quer saber, eu vou fazer um próprio. Sim. E aí eu fiz o meu próprio calendário, mas ano passado eu resolvi mudar o formato, né, do calendário para um Uhum. mapa, né? Sim. E esse mapa, ele vem trazendo, porque antes era um calendário de uma folha só, né? Todo mês, Uhum. uma coisinha ali, e aí eu ampliei isso. E esse mapa tem ajudado muitas mulheres. Tem ajudado muitas mulheres mesmo, né? Que vem falando de autoestima, de Uhum. autodesenvolvimento, vem falando de amor próprio, vem falando de pertencimento, né? De descoberta. Então, está ajudando muitas mulheres mesmo. Então, todo mês, início do mês, eu envio um mapa Maravilha. mental, né, para essas mulheres. E tá muito lindo mesmo o mapa. E desse mapa já dá para a gente trabalhar outras questões também, né? Uhum. Eu vou começar também a lançar ali um workshop para dentro do assunto que nós estamos trabalhando nos mapas, né? Além desse aqui que eu venho, além desse livro aqui, né? A gente também tem outros dois materiais, que são os livrinhos no formato de baralho, né? Que é Uhum. de inteligência emocional, e o outro sobre a descoberta da, da profissão, né? Então, eu esqueci de separar aqui, mas depois eu mostro para vocês, Sim. tá bom? E assim a gente vai caminhando, né? Nossa vida, trabalhando aí com mulheres, ajudando mulheres. Eu fico muito feliz porque a gente tem conseguido, é muito satisfatório, Sim. né? Quando a gente ouve a mulher chegar com a gente e dizer, olha, você Uhum. mudou minha vida. Às vezes uma palavra, sabe? Aqui no WhatsApp, quando eu mando a mensagem, às vezes ela não responde, e tem umas assim, pastor, nossa, eu não respondi porque ainda não tinha dado, mas eu tenho Uhum. aqui muito a te agradecer, porque você está ajudando muito. Então a gente fica muito feliz com isso, Sim. É muito de poder gratificante. ajudar mulheres a transformarem suas vidas, né? De encontrarem o amor próprio, né? Isso deixa a gente muito feliz. E aqui em Manaus, né? O tempo hoje Sim. não está muito quente, está chovendo, está um clima agradável.
E assim, é muito interessante. Eu mesmo falo assim que eu me encontrei nesse trabalho com mulheres. Então, hoje, todo o meu trabalho, desde aquela época com a mentoria da autoestima feminina, hoje eu trabalho com método, já tenho um método, né? O método Seja Mais. E vou lançar também o meu workshop, a mentoria. Inclusive, agora também tem alguns grupos aqui dentro do consultório, exclusivamente para mulheres. E, assim, cada vez, Romilda, e vocês que estão aqui nos acompanhando, cada vez que eu encontro com mulheres, cada vez que eu falo do amor próprio, eu vejo da necessidade da gente estar nesse tema. É muito crucial. Por quê? Porque as mulheres entram em exaustão justamente por quê? Porque não estão olhando para si, porque não se coloca em primeiro lugar, porque aprendeu na vida que tudo é para o outro e nada para si. Então, esse lugar de cuidado que a gente aprendeu é que está nos levando para esse lugar também de sobrecarga. E muitas vezes a gente também entra em um lugar que só eu sei fazer, que tem que ser do meu jeito, que o outro não sabe fazer. Então, tudo isso também, muitas vezes, acaba nos sobrecarregando. Então, por isso que entra muitas vezes a questão de delegar, de estabelecer limites saudáveis, de dizer não, justamente por isso. E entrando aí no nosso tema, né, que primeiro a gente faz aqui um esquenta para a gente, que é o encontro, né? Então, a gente vai fazendo primeiro esse momento para a gente estar se conectando e as mulheres irem chegando também. Quero, assim, agradecer a presença de cada um de vocês que estão aqui e vão colocando perguntas. Mas eu quero saber aqui, de Romilda, com relação ao seu olhar clínico, Romilda, assim, na sua gestão aí, aonde você atua, né, que é em Manaus, como você vê essa mulher que resolve tudo, mas que chega no consultório sobrecarregada, já não sei, assim, em exaustão? Bom, essa mulher, né, que resolve tudo, né, por que é difícil tirar essa armadura, né? Primeiro porque uma questão, quando elas chegam no consultório, essa mulher, ela geralmente ela não chega dizendo que está cansada, né? Ela chega dizendo que não pode parar. Uhum. E aí é eis um ponto, né? E eu conheço muitas mulheres, né? Que às vezes amigas, né? Às vezes a gente está reunida e de repente estamos almoçando e quando termina ali aquele almoço, rapidamente, quando a gente procura, a pessoa já não está mais ali perto, já está lavando, já está varrendo, já está... E eu sempre digo assim, amiga, para, dá um tempinho, senta aqui, né? Relaxa. Então, assim, são essas questões, né, que de achar que tem que estar todo o tempo servindo, fazendo as coisas, arrumando, limpando, são essas questões aí que vai criando essa armadura e se tornando difícil de se tirar, né? E o que isso acontece? Né? Essa mulher, ela aprendeu, então, desde cedo, que precisa ser forte, associou valor pessoal à capacidade de dar conta, né? E muitas das vezes foi elogiada por ser aquela que resolve tudo, né? Então, ela resolve tudo, tá tudo muito bem, vamos lá, chama fulana que ela resolve as coisas. E aí, eu tava pensando, inclusive aconteceu algo comigo, que quando você resolve tudo, e você chega no momento de estafa, né, em que você também quer ser cuidado, né? Eu cuido de todo mundo, mas quem é que cuida de mim? Sim. Eu carrego as pessoas no colo, mas quem me carrega no colo? Então, isso é uma questão assim da gente parar um pouquinho para pensar, para analisar, né? Para ter esse olhar um pouco mais carinhoso com a gente mesma. Eu costumo falar que eu vi uma palestra da Malala. Eu acredito que muita aqui já ouviu, que é aquela moça ativista, sim, né? Sim. Ela teve esse cuidado de lutar pelas mulheres. E ela disse que ninguém vai amar você melhor que você mesmo. Isso é fato, né? Então,
nessa frase, a gente já vê ali uma porção do amor próprio. Então, em que eu tiro aquele momento, eu preciso cuidar do outro, eu preciso resolver a situação do outro, mas eu tenho que ver minhas condições, eu tenho que ter ali agora um pouco de amor próprio, para que eu não caia nessa estafa, não entre nessa estafa, né? Não crie essa armadura de que eu posso resolver tudo, eu posso fazer tudo, mas ter esse olhar especial consigo mesmo, né? De dizer para você mesmo, olha, eu também mereço descanso, eu também mereço um momento para mim, eu também mereço um momento de ser carregada, de ser mimada. E a gente tem que se permitir que isso aconteça. Uma vez que a gente não dá esse espaço, né, também, que às vezes a gente abraça isso com tanta força, a gente não dá esse espaço para que o outro, ele entre na nossa vida de forma que para cuidar da gente, né? Então, nós temos que desmitificar algumas coisas, né? De que a gente não é forte o tempo todo, nós também precisamos ser cuidada, carregada no colo, né? Nós precisamos entender o nosso valor, que a gente não pode dar conta de tudo, né? E também a gente não pode resolver tudo. Nós temos nossas limitações. É isso um passo muito importante aí nessa questão de ter esse olhar especial para si mesmo, né? Esse cuidado. Sim. E tem até uma pergunta aqui que está falando com relação à normalização, né? Que foi normalizado essa questão que mulher que cuida. Hoje se trabalha até a questão da cultura do cuidado, que é a cultura do cuidado, que todos são responsáveis pelo cuidado. Mas a nossa cultura ainda está muito impregnada que quem cuida é a mulher que leva para a escola, a mulher que busca, a mulher que leva para médico, que vai para a reunião, enfim. E aí, ela traz essa questão da Mulher Maravilha, né? Até que ponto, né? Então, o ponto é a gente que precisa agora, nesse momento, a partir da nossa autoconsciência, do autoconhecimento, e estabelecendo esses limites saudáveis. Esses limites de entender que a gente não é essa Mulher Maravilha. A gente é humana, a gente tem nossas fragilidades, a gente não é uma super heroína e a gente também é vulnerável. Só que muitas vezes, porque a gente carrega esse posto que nos foi colocado, a gente também tem dificuldade de se desvincular dele. Mas o primeiro ponto, no meu olhar, é ter esse autoconhecimento e também uma decisão. A partir de hoje, eu vou começar a olhar para mim e aí olhar também, né, fazer uma varredura com relação ao ponto, ao marco que você está, quais são os papéis sociais que você exerce, quem é que você pode estar delegando algumas funções. E aí e outra coisa, a gente vai falar isso mais um pouquinho na frente. E ter tempo para não fazer nada. Né? Ter tempo para não fazer nada, porque às vezes a gente é o tempo todo ali querendo se ocupar. Porque é justamente essa questão. Acha que a gente vai ser amada se a gente estiver produtiva, estiver fazendo alguma coisa. Né? Então a gente vai associando. Então a gente tem que aí tem um ponto. Isso tem um ponto aí, né? Que essa força ela acaba se tornando uma identidade, né? E não apenas um comportamento. E aí, olha só, tirar essa armadura ela não é simples. Porque para essa mulher não é só descansar, é como se ela estivesse deixando de ser quem ela acredita que precisa ser. Né? Há uma despersonalização. É por isso que vem o papel, né, da psicoterapia, porque eu até falei no início, porque fica o vazio. Porque essa mulher está acostumada nesse ritmo, nesse automatismo, né? Porque já aprendeu. Então já é automático, não pensa. Simplesmente faz. Às vezes não dá nem tempo para o outro fazer. Ah, está demorando demais, deixa eu fazer logo. Então, é justamente esse desaprender, é ressignificar. E muitas vezes precisa de um trabalho psicológico, uma terapia, para poder ir organizando esse espaço e se encontrando, né, em si mesmo.
E aí, hoje, eu também estou atuando, né, nas organizações, instituições, e aí eu vejo, assim, hoje eu estou muito, assim, nessa observação, Romilda, e todas que estão aqui nos acompanhando, com relação às mulheres que exercem esse cargo de liderança, as mulheres que lideram equipes, aonde que essas mulheres, né, vão trazer essa vulnerabilidade, aonde que elas vão, sabe, esvaziar nesse sentido. Então, assim, muitas mulheres que lideram também famílias, porque tem muitas mulheres que não trabalham em instituições, mas é ela que resolve tudo da família. A gestão é toda com ela, né? De supermercado, muitas vezes até da própria finança em alguns momentos. Né? Então, a gente também tem mulheres que ocupam alto cargos em instituições. E aí, aonde é que elas podem depositar esse cansaço e quebrar esse silêncio, né? Que muitas vezes fica pendendo nessa questão da autoridade, dessa força, dessa mulher que é, sabe, que tem esse posto assim mesmo de autoridade. Como é que isso funciona comigo? Mulheres que lideram, né? Onde depositar o cansaço, né? Sem perder essa autoridade. Sim. Existe um mito muito perigoso de que quem lidera não pode demonstrar cansaço. Como se vulnerabilidade fosse sinônimo de fraqueza. E não é. Né? Então, eu vou dar um exemplo aqui. Tá? Eu gosto sempre de dar exemplos meus. Eu ouvi, eu cheguei a ouvir, né? Mas você não cansa, né? Você não cansa. E a partir desse momento, assim, de que resolver tudo, né? Ou seja, a autorresponsabilidade, a gente busca a autorresponsabilidade. Essa mulher que ela se autorresponsabiliza, ela acaba passando esse olhar para o outro de que ela não cansa, de que ela está sempre forte, de que ela não adoece emocionalmente, né? De que ela está bem sempre. Ela acaba passando essa imagem, né? E aí nós vamos falar aqui 2 pontos. O primeiro ponto é validar, né? Nós precisamos nos validar. Liderar cansa, sim. Sustentar decisões, pessoas, expectativas, tudo isso tem um custo emocional, né? O segundo ponto é onde depositar esse cansaço. Em espaços seguros, fazer terapia, né? Como a Ana falou, amizades maduras, espiritualidade, momentos intencionais de pausa, né? Dá um tempo para você, sabe? Aquele momento assim de você. Eu conheço uma senhora, ela está com 72 anos e ela passou por uns problemas de saúde, mas hoje ela está bem. Mas ela, tipo assim, a gente diz assim, mulher, dá um tempo, para, né? Ela quer estar limpando, varrendo e lavando louça, e para ela, se ninguém varrer a casa naquele dia, pronto, a mulher entra em crise de ansiedade, né? E aí, olha, tem que parar um pouquinho, tem que dar um tempo para você. Isso tudo aqui, ó, se você for embora, se for, vai ficar, né? A gente não leva isso com a gente. A casa fica, todas as preocupações. Ela ainda disse assim, mas se eu morrer, eu vou deixar a casa limpa. Vai deixar a casa limpa para outros sujarem, porque é isso que vai acontecer. Então, é uma coisa que não adianta muito. Não adianta. Você tem que ter momentos para você. Você tem que parar, sabe? Dar um tempo mesmo, um time ali e respirar, né? Olhar o tempo, olhar o céu, sentir o sol, sentir a brisa, né? Bater no seu rosto. Você tem que ter esse momento para você. Às vezes ela está tão esgotada, essa mulher, que ela não percebe mais. Nem a lua, se tem lua no céu, ela não consegue mais perceber isso. O automatismo, né? Tirar um momento para você, né? O descanso, que é importante, ter conversas verdadeiras, sem performance, né? Uma coisa que eu tenho orientado muito. Tira um momento, chama uma amiga, vai para o shopping, vamos tomar um sorvete, né? Um cappuccino, comer um bolo.
Vamos conversar, jogar a conversa fora, né? Então, assim, isso é muito bom. Eu tenho feito isso, né, com algumas amigas, até mesmo com pacientes eu já fiz isso. Uhum. Vamos ali, vamos dar uma volta, né? Sim, Já levei, vamos lá, vamos conversar. Uma coisa diferente, sabe? sim. Eu E isso gosto ajudou demais. muito. Na expectativa dessa mulher, ela foi como se tivesse tirado algo, um peso dela, que ela não conseguia, né, Uhum. tirar sozinha. Então, toda mulher que sustenta muitos precisa de um lugar onde ela também possa ser sustentada. Nós precisamos disso. Você, a mulher que está Uhum. aqui hoje, agora, ouvindo essa live, você precisa tirar esse momento. Você precisa tirar essa armadura e deixar-se um pouco cuidada também, se permitir. E se, mas ao redor não tem quem faça isso, você procure amigas, faça amizades, como diz aqui, procure um espaço seguro para você, né? Momentos intencionais de pausa, né? Procure isso para você. Autoridade não se perde quando você reconhece limites, ela se fortalece, porque Uhum. passa a ser mais humana, mais consciente, mais saudável. Então, a mulher que se permite sentir não perde liderança, ela ganha profundidade. Justamente. E é muito profundo o que você está falando, né? E outra coisa, essa exaustão que a gente tem perpassa por esse. Não, na verdade, assim, vai além de um cansaço físico. Essa exaustão entra também nesse cansaço mental. Quando uma mulher ela se sobrecarrega em planejar, em executar, em resolver, então isso há uma sobrecarga mental, em lembrar das coisas, porque muitas vezes ela fica, eu não posso esquecer, não posso esquecer. Então isso sobrecarrega o nosso córtex pré-frontal. Então, não é só um cansaço físico, é um cansaço mental, é uma exaustão de fato. E muitas vezes, só chegar assim no final da semana, ou, sei lá, tirar um momentozinho único para poder descansar, isso não é o suficiente. É preciso uma mudança de comportamento, mudança de hábito, mudança do estilo de vida. Porque quando a gente muda o nosso estilo de vida, que é o que Romilda falou aí, com essas atividades que ela trouxe aí sim a gente começa a entrar nesse lugar de sair dessa exaustão e entrar no nosso equilíbrio, no nosso bem-estar. Então, teve até uma maravilhosa que colocou, né, que entende que já percebemos a necessidade de mudar essa condição, mudar essa condição, mas entendo que a sociedade tem colocado muitas barreiras para enxergar essa nova mulher. Entendo que Uhum. a sociedade realmente coloca. Por quê? Porque a sociedade não quer sair desse lugar de comodismo, vamos dizer assim. Para as pessoas está muito cômodo, entende? Eu falo assim de uma forma, vamos pensar aqui na casa da gente, mas assim, tá muito cômodo você chegar, fazer tudo, arrumar casa, lavar roupa, sei lá, fazer comida, organizar. Então, quando você começa a olhar para si e as coisas começam a mudar, você vai mudar toda uma peça. E aí as pessoas vão bradar, a sociedade vai bradar. Por quê? Porque quer que a gente volte para aquele lugar de servidão, aquele lugar de que a gente não tem voz, não tem vez, que tem que ser assim dessa forma. Então, é mais que um trabalho assim da gente mesmo de se posicionar, de entender, é isso que você quer? É dessa forma que você quer estar na vida? Então, isso perpassa também por um posicionamento e por uma decisão. E muitas vezes essa decisão, para a gente sustentar, precisa de um acompanhamento psicológico. Por que muitas vezes? Porque às vezes a gente vai ter dificuldade, porque vai encontrar barreiras, vai encontrar dificuldades. E aí, o que é que o nosso cérebro vai fazer? Volta para aquele lugar que está mais fácil. Entende? Volta para lá, que lá está mais fácil, e que é justamente a zona de conforto. Então, romper esse lugar é muito possível, mas precisa também desse lugar de decisão e de posicionamento. Pode falar, amigo.
Esse cansaço, né, que é do corpo, né, a fronteira, o tema é quando você entra em exaustão, a fronteira Sim. do cansaço, né? Nem todo cansaço ele vem do corpo, né? Uhum. Mas é um tipo de cansaço que ele vem da alma, né? Sim. É aquele cansaço de quem continua mesmo estando quebrado por dentro. Uhum. E aí, então, esse cansaço é o que mutila, né? É o que mutila a mulher, o que de fato faz com que ela se sinta quebrada, né? Exausta emocionalmente, né? Uhum. Porque a alma está cansada. Sim. E outra coisa também. E aí começa a vir também os prejuízos, né? Porque assim, se a mulher entra em exaustão, vem uma lentidão, vem um cansaço físico, vem muitas vezes um lapso de memória. Então, essa mulher vai ter várias consequências por conta dessa exaustão, né? Por conta do organismo querer se adaptar a esse estresse crônico, a essa hipervigilância, que tem que estar o tempo todo em alerta, não pode descansar, então entra aí no colapso, nessa exaustão, justamente por conta disso. Mas eu queria também conversar um pouquinho, que é o que o Romildo está falando, a questão do ser, né, da nossa alma mesmo, desse processo mesmo, muitas vezes até de cura que a gente precisa, né? Muitas chegam dizendo, Romildo, que fez exames e que não deu nada, né? Nos exames físicos ali, porque às vezes tem sintomas, palpitação no coração, aí acha que está com problema no coração, e por aí vai, está com problema no estômago, né? Então, aí faz os exames, não consta nada, né? E aí, os exames, tudo normal, mas só que essa mulher está, como o Romildo falou, mutilada, está exausta. Como o amor próprio pode atuar como esse primeiro passo para lidar e retomar esse domínio da vida que ela perdeu por conta justamente dessa sobrecarga que ela está enfrentando e recuperar a saúde, né? E a própria vida. Essa é uma das dores mais silenciosas, né? Porque por fora está tudo normal, mas por dentro está tudo desorganizado. Sim. Né? Vou contar aqui só um pouquinho que a experiência de uma paciente que eu atendi. Ela tinha 62 anos e ela estava doente. Eu ia na casa dela para fazer o atendimento dela. Eu aprendi muito com aquela mulher, né? Ela, infelizmente, ela não resistiu, né? O que ela estava passando, a doença que ela estava, ela acabou falecendo. Mas eu aprendi muito com ela. E ela dizia uma coisa, que isso acontece com muitas mulheres. Ela dizia, eu não entendo por que eu estou passando por isso. Eu ajudei muitas pessoas. Então, ela deixava de passear com as amigas, deixava de viajar com as irmãs, deixava de fazer alguma coisa por ela mesma, porque ela estava cuidando de outras pessoas. E essas pessoas que ela estava cuidando tinham condições de cuidarem de si mesma, né? E aí, nesse processo, eu falei, eis aí a tua resposta, a resposta que você quer. Hoje você está passando por isso, mas porque você deixou de se amar, você deixou de cuidar de você para estar cuidando dos outros. Não é que você vá, pronto, hoje eu vou parar aqui, não vou cuidar mais de ninguém. Não é isso. Mas é você saber sua limitação. Isso é amor próprio. Quando você sabe a sua limitação, você sabe até onde você pode caminhar. Então, se você é preciso você ir num lugar com uma pessoa e você não tem como chegar nesse local, você não vai simplesmente sair caminhando 2 quilômetros, 3 quilômetros para poder ajudar essa pessoa. Não tem condições? Não tem condições. Né? Entender isso. Né? Então, assim, o que acontece aí? O corpo, ele não acusa ainda, né? Mas a mente já está sobrecarregada. Quando essa mulher, eu não sei por que isso aconteceu comigo. Porque
o teu corpo, ele vai sobrecarregando, ele vai trazendo todas esse peso, né? E aí ele vai se inflando, vai inchando de tantas coisas que você vai carregando. As emoções, elas estão reprimidas. Por quê? Você não sabe dizer não quando quer dizer sim, você acaba dizendo... Aliás, você não sabe dizer não, sempre dizendo sim, sim. né? E aí tem medo, não se culpa. Porque tem medo, vai ficar magoado, vai ficar ofendido. A gente não tem que ter medo disso. Você sabe por quê? Porque quando você diz não, você está fazendo a pessoa entender que aquele momento não dá para você mesmo. Você não vai ficar chateado. Agora, quando você simplesmente se nega todo o tempo, se você está dizendo não para você está simplesmente se aniquilando. Você está tirando algo teu, né? Você está pensando no que o outro está querendo, está pensando, está achando que o outro está pensando, mas você não está pensando em você. E você tem que pensar em você nesse momento. Quando o outro, né, ele quer alguma coisa, ou você está presente, talvez ele não pensa, ela vai ficar chateada, vai ficar magoada, vai ficar... O outro não pensa nisso. Ele só quer ser servido. Então, amor próprio é quando você conhece a sua limitação, é quando você entende, né, o que está acontecendo para você. Então, a exaustão emocional, ela acontece muitos adoecimentos físicos, né? E agora o amor próprio, ele entra como um despertar. É quando essa mulher começa a se perguntar, e eu? Onde eu fico nisso tudo? Onde eu estou na fila do pão? Onde eu fico nisso tudo? Então, o amor próprio na prática é reconhecer limites, respeitar o próprio tempo, né? Parar de negligenciar emocionalmente, tá? Então você não pode simplesmente, às vezes você quer fazer algo, não pode estar ali, não quer fazer, mas você vai fazer para estar agradando os outros. Você não tem que estar fazendo as coisas para agradar os outros. Justamente. Você tem que fazer as coisas por uma necessidade, por algo que de fato aquilo ali naquele momento é importante e vai ser bom para você também. Então, amor próprio não é se colocar em primeiro lugar o tempo todo, mas é não se colocar em último sempre. Então, não se coloque no último lugar sempre, né? É o momento em que a mulher ela deixa apenas de funcionar e começa de fato a se cuidar. Isso é amor próprio. Sim, sim. E é o que você falou, Romilda. Quando a gente também, né, traz essa fala, assim, no geral, né, de se colocar em primeiro lugar, é também saber que não é para negligenciar o outro, né? Vai ter momentos, sim, cruciais, que você vai precisar olhar mais para o outro, às vezes outra, sei lá, tá com algum problema de saúde, alguma coisa assim. Então, você tem que realmente se dedicar àquele momento, que é o que o Romilda está falando, né? Não é sempre que precisa, às vezes, mas aí você volta de novo para o seu lugar. Você sai um pouquinho ali porque precisa dar mais atenção, volta de novo para o seu lugar. Por quê? Porque o amor próprio não é você negligenciar o outro, não é negligenciar também o cuidado com seus filhos, com a sua casa, com o seu trabalho, não. Mas é entender que você é uma pessoa humana, que você também tem suas necessidades, que você também precisa se olhar, se cuidar, comer uma comida que gosta, ir para um lugar que gosta também, porque às vezes, qual é a comida que você não sabe? Só sabe a comida que o filho gosta, né? Ou que o marido gosta. Vamos aonde? Que restaurante? Você que sabe. Então, acaba que não diz aonde, não se coloca, não se posiciona, né? Então, esses dias eu fiz uma atividade e eu fui observar justamente isso, que olhei na prática, que a maioria das mulheres não se colocaram ali, nem nos 5 lugares, né, das pessoas mais importantes da vida, né? E outra coisa também, já vi também pessoas dizendo que nunca na vida olhou para si, que sempre se arrumou para o outro, que sempre se cuidou para o outro.
Então, quando a gente faz isso ao longo da vida, chega uma hora que ou a gente para poder, ó, vou parar aqui, vou realmente me cuidar, ou às vezes realmente tem que parar de uma forma brusca, porque realmente já adoeceu, já entrou em exaustão, e aí realmente, de fato, tem que se cuidar. Então, liderar, independente de que seja a sua família, sua casa, ou o trabalho que você tem, equipes, não é carregar o mundo nas costas, mas é ter domínio sobre a sua energia e não permitir, em hipótese nenhuma, que sua luz se apague. Que é o que Romilda colocou aí. Aonde você vai distribuir sua energia? Tem horas que realmente você vai precisar olhar ali naquele momento mais para o outro. Mas aí depois você que vai decidir. Agora é o meu momento de se retirar. E hoje eu falo com vocês, né? Convoco aqui como embaixadora do amor próprio. Eu convoco a cada uma de vocês que estão aqui, mulheres, homens também, mas a gente está falando aqui mais direcionado para mulheres. Mas amor próprio é para qualquer ser humano, independente de qualquer, é para qualquer ser humano. Então, olhe para si, se enxergue mesmo assim como uma pessoa humana que tem fragilidades, que é vulnerável, que vai ter momentos sim que vai querer chorar, que vai ter que querer colo, mas que depois também vai se reerguer, porque as suas necessidades estão gritando mesmo assim por sua atenção. E isso é fato, a gente vê nas estatísticas, gente. As estatísticas demonstram a saúde mental hoje do país é de uma que tem o índice mais alto, afastamento nos locais de trabalho também. Então, hoje a gente já está trabalhando com a NR1, justamente por quê? Porque a saúde mental hoje é pauta. Então, vamos não fazer parte dessa estatística que fala aí que estamos adoecendo, que estamos com burnout, que estamos com depressão. Olhe para si. E é fundamental e importância você parar de ser a solução dos problemas de todas as pessoas e começar a ser a sua própria cura. E busca o suporte profissional, porque muitas vezes, para sair desse lugar, vai ser preciso ressignificar. Por quê? Porque fica ali aquele vazio, fica ali aquela falta, fica ali aquela necessidade de estar alimentando. Por quê? Porque você vai sentir. Você pode sentir ansiedade, você pode se sentir culpada, você pode sentir medo. Várias coisas aí você pode sentir quando você querer sair desse lugar. Então, por isso que a ajuda profissional é importante para ajudar você nessa jornada, para que você possa viver sua vida sem essa sobrecarga, só com o seu corpo e transformar essa dor em autocuidado. Então, o primeiro passo dessa jornada é você olhar para si. E tem uma pessoa que falando amor próprio é conseguir ver o valor que você tem. É se olhar no espelho e saber de sua própria importância. É isso mesmo. Cada uma de nós, cada um de nós que está aqui, né? Independente, como eu falei, de gênero, de raça, de cor, nós temos valor. E esse valor começa a partir de nós, de dentro para fora. Às vezes esse valor não foi construído ao longo da jornada, mas a todo momento é importante e é possível trabalhar essa questão da autovalorização. Pode falar, Romilda, com você agora, ele já está caminhando para o final. Então, assim, eu vou deixar aqui para vocês uma mensagem aqui para a gente final, né? Se hoje você chegou até aqui se sentindo cansada, sobrecarregada, no limite, eu quero que você saiba de uma coisa. Você não é fraca por se sentir assim. Tá? Você só ficou forte por tempo demais, sem ter onde descansar. Então, tire um tempinho para você, né? Hoje, talvez, seja o dia de você mudar isso. Não com grandes decisões, mas com um pequeno gesto de amor por você mesmo.
Se permitir parar, se permitir sentir, se permitir não dar conta de tudo. Porque a gente não vai dar conta de tudo, né? A gente Nunca. precisa parar, a gente precisa ter aquele momento de pausa. Então você precisa, você não precisa se provar o tempo todo, você não tem que estar provando para as pessoas que você é forte. Você precisa se cuidar. Porque uma mulher que se cuida não só sobrevive, ela floresce. Então, tá no momento da gente começar a florescer, né? Florescer. A brilhar, a deixar essa flor que brota aí todos os dias. Primeiro está querendo brotar, deixa a flor brotar, deixa florescer, né? Deixa você sentir-se, se permita, né? Se amada por você mesma, né? Como a Lara diz, ninguém vai amar você melhor que você mesma. Então, se ame, né? E você merece florescer, não apenas resistir, né? Então, floresça. Tente dar uma pausa para você mesma, precisa fazer ressignificar a sua vida, né? Dar essa pausa, esse momento de você poder sair, se permitir. Hoje eu parei, hoje eu não vou fazer nada, Sim. né? Hoje Tempo eu, para hoje nada, fazer nada. eu vou só mesmo comer, ou vou sair, vai para casa de Justamente. alguém, uma amiga, né? E vão lá tentar se conhecer, tentarem se entenderem um pouco, né? Falar de uma para outra, brincar, sorrir. Quanto tempo faz que você não sorri, né? Não ri de alguma coisa engraçada? Então, a gente tem que se permitir isso. Então, se ame mais, né? Floresça. Esse é o Sim. meu recadinho para você. Olha o recadinho de Carol, que vai estar aqui comigo a semana que vem. Muito importante a gente se lembrar que é possível refazer a planta e florescer. Verdade. E assim, a gente tem que lembrar também que quando a gente floresce, a gente embeleza o nosso entorno. Quando a gente se ilumina, a gente ilumina o nosso entorno. Olha a luz que a gente está aqui, como está iluminando a gente. Então, quando a gente está iluminada, a gente vai iluminar o nosso entorno. E isso é amor próprio. A gente se cuida e depois a gente cuida do outro. Simples assim. Olha, eu queria assim concluir esse momento. Primeiro, eu quero agradecer a presença de cada um de vocês que estiveram aqui, cada um de vocês também que esteve aqui, porque teve homens, mulheres, enfim. A diversidade hoje estava aqui. São Paulo estava aqui e outros lugares também, Manaus, aí a região aí também toda de Amazonas, enfim. E também a minha Bahia, né, Vitória da Conquista. Jequié, também tem muita gente que é de Jequié, mas assim, eu queria agradecer a presença de todas vocês. E para mim é sempre um prazer estar aqui. É algo que eu faço, que eu gosto, que eu me realizo. E esse é o meu lugar. O meu lugar de fala é esse. E dentro do que eu me proponho a fazer, assim, cada vez mais eu vou estar avançando para águas mais profundas. E eu quero convidar cada um de vocês que está aqui para fechar os olhos. A gente vai concluir assim. Vocês fecham os olhos, Suzano. Fechem os olhos, fecha mesmo o olho. E respira. Respiração é vida. Lembra que muitas vezes, quando a gente passa por algumas dificuldades, que vem um problema assim forte, a gente faz assim, ó. Chega daquela necessidade mesmo, assim, de puxar forte mesmo para poder soltar. Então, toda vez que você se sentir sobrecarregada, com estresse, cansada, respira. Puxa forte pelo nariz, segura um pouquinho e solta bem devagar. Puxa forte pelo nariz, segura um pouquinho e solta bem devagar. Depois que você fizer esse processo de respiração, que vai trazer esse alívio, que você vai colocar mais oxigênio no cérebro e vai poder racionalizar e sair aí desse emocional.
vocês vão dar, se eu me lembrei da mentoria, deu uma gargalhada assim, bem gostosa. Vamos todas sorrir. E Érica está falando que foi uma delícia ouvir, relembrar algumas falas importantes para a vida. Gratidão. E a gente vai terminar esse momento de hoje aqui, com esse sorriso que vai brotar do nosso ser, do nosso coração. E por essa satisfação que nós estamos aqui. E gratidão, Romilda, também foi assim, foi lindo esse momento de hoje. Essa gratidão, amei. E quer falar mais alguma coisa? Que agora a gente vai sorrir. Quer falar mais alguma coisa? Eu só agradeço também a oportunidade, Ana, por estar aqui, né, compartilhando um pouco do nosso conhecimento, da nossa experiência, né, isso é sempre gratificante, até porque tudo aquilo que a gente passa para os outros, a gente está aprendendo também. Eu sempre tiro as coisas para mim também. Então, eu deixo um grande abraço para vocês, né, para vocês que estão aqui, as meninas. Tem um homem aqui que eu já vi também. Tem. Ele é meu esposo. É, seu esposo? Talvez ele participa, né? Ele está ali me apoiando, né? Então, muito obrigada, meninas e Ana Amélia, por essa oportunidade, né? Que venham outros momentos aí que a gente possa falar também, né? Dar essa luz para as mulheres, para viverem, para florescerem, né? É isso. Olharem, tenham esse olhar especial para você mesmo. Juntas somos mais fortes, né? Busque ajuda. Busque ajuda. E é isso que eu vou falar, gente. Ó, a minha proposta é de disseminar, como eu falei para vocês, a cultura do amor próprio. E uma andorinha só não faz verão. Então, a gente precisa aí da força também de vocês. Romilda também trabalha com mulheres. Acompanhe a gente no Instagram, segue a gente, acompanha o nosso trabalho, curte, compartilha, porque essa mensagem precisa chegar em todo lugar. Olha, sou fã dessa minha doutora. Então, vamos dar as mãos nesse sentido. Então, nos acompanhe, segue a gente e vamos propagar aí essa cultura do amor próprio. E vamos terminar aqui agora com esse sorriso maravilhoso, porque sorrir é terapêutico e libera também nossos estresses. Não é verdade? Tchau, gente! Muito obrigada, tchau! E até quarta-feira estaremos aqui nesse mesmo horário. Beijo! Beijo! Tchau, tchau! Tchau.